Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve histórias e histórias, fica sabendo sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros e nós vamos ouvir hoje muita história bacana. Eu estou assim muito honrado, muito feliz de receber aqui um amigo do Corpo de Bombeiros, uma pessoa que quase não é conhecida, né, nos meios de comunicação. Eu estou falando aqui do nosso querido Joseval Peixoto Guimarães. Isso aí. Nosso querido Joseval Peixoto, da Jovem Pan, do SBT, do Bandeirantes, sei lá. Olha, ele é jornalista, radialista, advogado e vocês vão ouvir nessa entrevista que ele foi, inclusive, promotor do Tribunal de Justiça Militar. Tem uma história interessante que nós vamos ouvir aqui. Joseval, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Puxa, eu me sinto extremamente honrado de ter aqui conosco. Não, honrado pelo amor de Deus. Pô. Eu estou, na final, no comando do Corpo de Bombeiro. O que é isso? Né? Não. E eu sou apaixonado pela entidade, que, como você já falou, aliás, podia até encerrar o programa. Eu fui também promotor do Tribunal Isso, Militar, eu falei na entrada Paulo. aqui, é verdade. Entendeu? É o meu currículo. É o né? seu currículo. É? Eu só não segui porque não tenho a coragem de vocês. O meu estelionato é outro. Tá bom? Joseval, olha, a gente está aqui para ouvir suas histórias, algumas coisas que a gente tem aí uma interface bacana com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar. Mas vamos primeiro falar de você, da sua história. É impossível pensar no rádio brasileiro sem pensar em algumas figuras e, evidentemente, você figura entre elas. Como é que você foi parar no rádio? Pois é, você vê, é uma história um pouquinho comprida, mas eu vou sintetizar bem. Eu era um menino inviável, como todo o interior, logo depois do pós-guerra, né? 1946 até 50. Eu estava interno, meus pais se separaram e eu fui para um colégio em Paraguaçu Paulista. Um colégio americano, Instituto Gammon. E era como colégio americano presbiteriano. Então, era um colégio religioso, praticamente. Passei ali meus 4 anos, dos 11 aos 15. Quando foi para o primeiro colegial, eu falei com a minha mãe, porque como era interior, a minha mãe ia me retirar 1, 2 vezes por ano, ia na casa da minha tia Lola, que não era tia, era prima da minha bisavó, que eram as coisas de interior. E ela me levava no domingo para eu ir lá comer o macarrão da tia, que era o domingo. O almoço de domingo da época era o macarrão. Era o macarrão. E o frango assado. E o frango, macarrão e frango. Então eu falei, mami, eu não queria fazer o primeiro colegial interno. A tia Lola tinha um filho, que era o Moacir Alves, que a gente ficou muito amigo. Falou, então, fala com a tia Lola, em vez de dar o dinheiro para o colégio, dá para a tia Lola, eu fico lá com ela e tal, não sei o quê. Então fomos lá, então eu vou falar com ela. Chegou lá no almoço e falou, Lola, está acontecendo isso, ele quer vir para sua casa, eu te dou a verba tanto, ele já é amigo do Moacir. A tia Lola falou, Fina, minha mãe chamava Josefina, eu não vou poder aceitar, porque você sabe que eu tinha 4 filhos, eu perdi 3 filhos em 12 dias num surto de meningite que houve na região. Puxa vida. Aí o Joseval vem para cá, fica 1 ano, vai embora, me dá uma dor quando ele sai, então eu não quero. Mas o Moacir encheu tanto a paciência da mãe que ela sucumbiu, aceitou. E o Moacir era locutor do serviço de alto-falantes de Paraguaçu Paulista. Aquele serviço que tinha na praça, que falava do comércio, falava da lotérica. Então, quando contam a minha história, fala que eu comecei com 16 anos na ZYQ6, Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista. Eu não desminto porque é legal, porque na verdade eu comecei no alto-falante. E pior ainda, é que abriu a rodoviária e o dono da rodoviária veio falar com o meu primo para ir lá dar partida de ônibus, não sei o quê, e notícia de lojinha, né? Foi aí que eu comecei. Puxa vida, que ano foi isso, Joseval? Não, 54, a Copa da Suíça. Eu lembro bem por causa da Copa da Suíça. Então, Pavão, sempre a vida caiu no meu colo. Sempre. Eternamente. Inclusive hoje, digo para você, para estar aqui no Corpo de Bombeiro nesse momento. Imagina. Não é verdade, Pavão. É verdade. Você vai ver. Ô, Joseval, o seu filho trouxe uma foto aqui que eu achei muito interessante. Ela está projetada atrás de você. Você não precisa olhar não, porque o pessoal lá está vendo, né? Essa foto aí, ó. Me fala um pouquinho dessa foto aí, o que ela representa?
Você vê. Eu estou vendo agora. A minha mãe tinha razão. Eu era um menino lindo, né? Fala a verdade. Não é só olhar de mãe, né? Porque quando alguém me fala, não, o senhor estava muito bem, estava bonito, eu falei, a segunda mulher que fala isso. A primeira foi minha mãe. Mas, veja bem, isso aí é a década de 38. Eu nasci em 38, no Rio. Nasci no Rio. E eu devia ter o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você vê como a minha mãe foi profetisa. Porque eu estou com uma bola e um jornal. O que é que eu fui na vida? Um jornalista da Rádio Jovem Pan, do maior jornal do rádio moderno, que é o Jornal da Rádio Jovem Pan, e fui narrador esportivo durante 30 anos. Profético. Profético, foi profético. Aí você tinha 3 anos de idade. Tinha, por aí, 3 anos Que de idade. Maravilha. E um dia o Tuta, num Natal, o Tuta tinha ideias geniais. Ele botou lá na sala, na recepção nossa, naquele Natal, as fotos de todos os artistas criança. E eu levei essa foto. Chamou a atenção de todo mundo. Não tenho dúvida nenhuma. Parabéns, José Val. Que coisa fascinante. Que história. Que história bonita mesmo. Muito bonita. Em seguida, tinha férias no fim do ano. Eu fui para Paranavaí. Meu avô, Francisco Isidoro de Oliveira, é fundador de rancharia. E depois, com a guerra, ele sucumbiu, tudo foi parar em Paranavaí, onde foi juiz de paz, está sepultado lá hoje. E quando eu fui naquele final de ano de 54 lá, que era a casa dos meus avós, porque minha mãe estava separada, tinha aberto uma rádio em Paranavaí. E o dono da rádio era amigo do meu tio. Aí eu já falei, tio Neno, falei, deixa eu falar no microfone e tal, não sei o quê, eu já tenho experiência. Falou com o Efraim, era o nome do dono, os 2 amigos. Não, ele estava precisando, que não tinha. Não tinha Não, tirou 2 horas da tarde. Tudo bem, vamos lá. Tinha um radialista famoso lá, o Raimundo Lago, que me ensinou tudo, como é que era, como é que anunciava o disco, tinha que anunciar o autor, a música e tal, não sei o quê. Então eu trabalhei nas férias em Paranavaí por causa desse acaso que caiu no meu colo. Aí eu fui para Presidente Prudente, lá em Paranavaí a turminha ficava, porque não tinha luz elétrica, era gerador, a gente se reunia na frente do cinema. Um dos meninos, eu falei, onde a gente conversou, onde você vai agora? Eu falei, eu vou para Prudente, eu não vou mais voltar para Paraguaçu. O cara falou, mas eu estudo lá em Prudente, vem para o colégio IA Fernando Costa e tal, não sei o quê. Você conhece alguém de rádio? Conheço. Então eu vou te procurar. Cheguei para Prudente, eu tentei emprego, que eu já era contador, já era datilógrafo. Não consegui, porque não tinha ninguém para indicar. Aí eu procurei o Romildo Camarinha. Falei, Romildo, me leva lá na rádio. Tinha lá um senhor fantástico, que era o Baldo Garcia, funcionário da Ródia, Companhia Química Ródia. Ele era o vendedor do BHC, que era a região de algodão. BHC. Então, falou com o Baldo Garcia, falou, mas eu não sou locutor, já fiz e tal. Me fez o teste e aprovou, ele ia lançar um programa de várzea. De futebol de várzea? Futebol de várzea, porque ele fazia o programa de esportes. Aí eu comecei assim. E aí tinha lá Flávio Araújo, que depois a Bandeirantes trouxe, e é onde eu aprendi a radiar futebol com Flávio Araújo, da Rádio Bandeirantes. A coisa seguiu. 3, 4 anos depois, a minha mãe ficou doente, muito doente, sozinha. A família me ligou para você me despedir e lá ficar com ela, em Arapongas. Paraná. Aí cheguei lá, mas a Arapongas não tinha condição de pagar, era uma cidade pequena. Falei, mãe, eu vou para Londrina, ver se eu arrumo. Eu conhecia o Willy Gonzer, que era da Rádio Paiquerê. Conhecia não, eu ouvia. Não conhecia. Falei, eu vou para lá. Peguei o ônibus do Garcia, fui para Londrina. Quando entra na avenida, eu fiquei olhando e vi se tinha alguma rádio. Tinha nome da placa. Pô, não deu outra. ZYD4, Rádio Londrina. Eu puxei a cordinha, desci. Fui lá na portaria. Falei, olha, eu sou... Aqui tem locutor esportivo? Tem sim. Tá aí? Tá. Como é que ele chama? Augusto Reis. Falei, fala para ele que está aqui o José Val Peixoto, de Prudente. Porque a gente se ouvia. Eu ouvia Londrina, ele então... Pô, quando o Augusto desceu, falou, pô, o que você está fazendo aqui? Eu contei minha história. Falei, olha, Augusto, eu vim, na verdade, aqui para pedir o endereço da Paiquerê. Eu não sabia nem que tinha esporte aqui. Eu ouço a Paiquerê. Falou, você não vai ao Paiquerê, não, você vai ficar aqui. Sobe comigo. Subiu,
falou com a presidente, que era uma mulher, fui contratado na porta. Na porta. Caramba, hein? Na porta, Paulo. Bom, se existe destino de que o seu destino era o rádio, pô. Não, mas tem mais. Posso continuar nessa Claro, história? você deve. Tem mais. Que nós vamos chegar na Copa do Mundo ainda. Vamos chegar. Aí, bom, contratado. 4 meses depois, eu já tinha namorada, né? Minha namorada me enganou, porque hoje é minha mulher, eu não sabia que ela ia fazer 80 anos. Era uma menininha de 15 anos e tal. E um dos produtos é meu grande amigo Guimarães, está assistindo aqui, amigo só de 40 anos, né, Guimarães? Só de 40 anos. Então, e que saudade da namorada. Naquele tempo não tinha internet, televisão, não tinha nada disso, né? Era lenha. Aí eu estou lá no rádio, me liga, Presidente Prudente tinha 2 rádios, a PR5 e a ZYR84. Me ligou o gerente da PR5, falou, Geval, queremos trazer de volta. Falei, mas o Zé de Alencar era um grande narrador que era da PR5. O Wilson era o nome dele, do gerente. Falou, não, a Pan-Americana contratou o Zé de Alencar, nós estamos sem locutor. Queremos te levar. Eu ganhava 6 mil, falei, eu preciso ganhar 8 mil. Falei, não, pagar 7 e tal, que era uma rede paulista. Eu falei, bom, posso ir para Arapongas avisar minha mãe que vocês vão me contratar? Não, pode ir, tira 2, 3 dias e vai lá falar. Eu fui para Arapongas, que era pertinho, São Paulo, Sorocaba, 100 quilômetros. Cheguei lá, quando eu falei para minha mãe que eu tinha esse convite, mentira, você quer me abandonar, aquelas coisas demais. Não sei o que, namorada e tal. Ela está falando isso. Você não acredita. Eu vi pela janela de casa passar um loiro que eu conhecia, era meu amigo, era o Adelmo Vanali, gerente da outra rádio. Falei, o senhor está falando isso? Aquele loiro que está passando ali deve estar vindo atrás de mim, porque o que ele veio fazer aqui? Não deu outra. Tocou a campainha. Ele entrou, tocou a campainha, pô, Zé Val, o Adelmo e tal. Eu falei, o que houve, Adelmo? A Bandeirantes contratou o Flávio Araújo. Prudente está sem locutor, eu vim te buscar. Que é a rádio que eu trabalhava. Pô, aí eu já falei, ó, eu pedi 9 mil. Que ele já deu uma aumentada na proposta. Não, isso você acerta com o doutor Hélio. Eu vim te buscar. Vamos lá, vamos para o aeroporto. Eu falei, como aeroporto? Pô? Não, eu vim de avião te buscar, o avião está te esperando. Pô. Pavão, eu não tinha 20 anos. Pô. Caramba. Não tinha. O cara foi me buscar de avião. E eu fui com o avião. Até Prudente. Até Prudente, 40 minutos de voo. Evidente que fiz o acerto, tudo, fiquei lá. Chegou 4 anos depois, no fim do ano, existia no interior a final do Campeonato do Interior, que era narrada pelo Edson Leite. Você conhece, sim, dos maiores narradores do futebol, do rádio brasileiro. Ele irradiava a final. Aquele ano a final, era mês de dezembro, novembro, foi Corinthians de Prudente e o Bragantino. E o Edson foi lá irradiar. Aí eu estou na rádio, me liga o Edson, que eu não conhecia, conheci pela voz. Sim. Por que está falando? O Edson, sim e tal, aquele vozeirão dele. Falei, ô Edson, pô, o que está vendo? Não, eu vim irradiar a final aqui, mas estou com um problema de cabine. Pô, acabou seu problema, se nós não achar uma, você usa a minha, né? Lógico. Né? Não ia deixar a Bandeirante sem cabine. Não, mas eu sou amigo do presidente do Corinthians, que é o doutor, esqueci o nome dele agora, já falo com ele agora. Falei, resolvi o problema. Quando eu acabei de resolver, ele ligou de volta. Falou, Zé Val, estou indo aí na rádio. Onde é a rádio? É tal lugar. Onde é tal? Puta, 2, 3 quarteirões daqui. O hotel que ele estava era pertinho. Falei, Edson, não precisa, fica descansando. Estou indo aí. Foi para a rádio. Aí eu recebi, falei, olha, está resolvido, já falei com o presidente do Corinthians, nós já vamos falar com o seu técnico, acertar tudo, não sei o quê. Ele falou, você que é o quê aqui? Eu sou um narrador esportivo. Eu vou narrar também. Ele falou, olha, o dia que você for para São Paulo, precisar de mim, você me procura, muito obrigado e tal. Eu falei, Edson, não estou querendo aproveitar a oportunidade. Mas eu já terminei o colegial, eu estou encerrando a minha vida aqui, estou indo para São Paulo, que eu quero fazer a faculdade de Direito. Ele falou, você tem uma gravação aí? Eu falei, tenho sim, chamei o técnico, rodou, ele falou, está contratado pela Bandeirantes. Caramba. Foi assim. Vim para cá e depois que eu estava aqui um tempo, né,
fiz as aberturas do Edson, do Pedro, não sei o quê. Aí o Orlando Duarte, o Orlando, Darcy Reis, Braga Júnior, Cláudio Karsug, formaram uma equipe e me chamaram para ir para Record, porque o Orlando era amigo do Paulinho de Carvalho. Eles assistiam às lutas do Éder Joffre no Ibirapuera. E as lutas de boxe, que os dois gostavam. Sim. Então o Orlando nos levou para a Rádio Record. E foram quantos anos? Porque aí nós já estamos falando de Record e, consequentemente... Está falando de 66 agora. 66. 66. Você se formou no Lago São Francisco em 65, né? 65. Você concursou a faculdade. Mas aí, e foi por essa época que você participou da criação da rádio... Foi a Jovem Pan, a Pan-Americana. Não, isso. Não, aliás, eu fui para lá em 63, estava no terceiro ano na faculdade. 66 é quando nasceu a Jovem Pan na Copa da Inglaterra. Na Copa da Inglaterra. Você estava nessa... Eu estava na Pan-Americana. Curiosamente, a Pan não ia irradiar porque não tinha patrocinador. A televisão levou os grandes artistas, o rádio estava em dificuldade e não tinha patrocinador. Mas o pessoal da Piratininga era amigo do Dabronzo, dono da Tatuzinho, eles tinham patrocinador, mas não tinham a posição no estádio de Wembley. Porque a Inglaterra é outro papo, você sabe. Sim, 4 anos antes já tinha que ter contratado tudo, já tinha que ter a posição, tudo. Então nós fizemos juntamos as duas, Piratininga e Pan, e irradiamos a Copa do Mundo, só que eu fiquei em São Paulo, porque eu tinha que dar a minha vaga para o Marco Antônio, que era o narrador da Piratininga. Tudo bem, eu queria estar no ar, né? Claro. Aí eu estou lá no estúdio, lá na redação de esporte, o Tuta Passa. Ele tinha feito um negócio inimaginável. Um gênio, né? O Tuta dá um... Gênio. Porque ele era sócio com mais 2 irmãos, o Paulinho e o Alfredo, da televisão. Porque não tinha a Globo, era a grande televisão de São Paulo. Não é? E ele trocou as ações dele da televisão pelas ações da Rádio Pan-Americana, que estava morta, não tinha nem patrocínio. Mas ele era amigo do Roberto Carlos. Ele que produzia o programa da Jovem Guarda, junto com o Raul que Duarte. Foi um grande sucesso. O movimento da Jovem Guarda, foi a Rede Record que criou tudo. E ele era a equipe A. A equipe A era Tuta, Raul Duarte, Newton Travesso. Poxa. Então, e aí ele mudou o nome da Rádio Pan-Americana por causa da Jovem Pan, porque ele acertou com o Jovem Guarda, Jovem Pan. Falou, Roberto, você agora anuncia no seu programa que pode escrever para você que você responde pela Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan saiu de último lugar para primeiro lugar no dia seguinte. Não, e é um fenômeno até hoje a Jovem Pan. Né? Então você viu, essa é a minha carreira. Caramba. Tudo caiu no colo. Foram quantos anos de Jovem Pan? Você foi de 63, você falou? Ou você foi até 18 na Jovem Pan? Eu vim para cá em 60, em 63 eu saí e fui para o grupo Paulo Machado de Carvalho, Record e Pan-Americano. Então aí eu fiquei até me aposentar, embora tenha saído 2 vezes. Voltei para a Bandeirantes depois da Copa de 70, mas não deu certo. Voltei para a Pan. Aí quando chegou em 1900, Copa da Argentina, em 78, porque eu era narrador esportivo. Não, peraí. Vamos voltar essa fita. Nós já estamos em 78, mas eu quero que você fale de 70, porque é uma coisa muito marcante na sua vida. 78 foi a Copa da Argentina. Da Argentina, isso. Não, em 70, Copa no México. Copa no México. Não havia internet. A transmissão era de linha física. E quando era da Europa, tinha lá aqueles 3 transmissores, que era Berna, Milão e Londres. Você não falava do teu estúdio, você recebia uma ordem. Begin the transmission e tal. Você falava para o seu técnico, alô, Chico Vieira, meu técnico. Vou contar até 10 e entrar. E ficava conversando, papo, até ele ajustar os cabos, tudo, até eu vou contar. 1, 2, 3, 10. Boa tarde, eu vi e partia, irradiar o jogo, sem saber se estava no ar. Caramba, não tinha como saber, né? Não tinha. Aí você ia para o hotel, a gente se unia no mesmo restaurante, por isso que os locutores esportivos são muito amigos, são muito irmãos. Porque a gente viaja junto, mesmo restaurante, mesmo hotel, mesma transmissão. A gente o Pedro Luiz foi meu padrinho de casamento. E o Edson me trouxe do interior. Então, todo mundo ia para o restaurante com o telegrama. Eu fui bem, meu outro foi mal, a gente ficava chateado. Mas na Copa de 70, portanto,
só tinha 3 linhas, aí já era linha física, do México para o Brasil, só tinha 3 linhas para o Brasil. Uma da Rádio Nacional, que era do Pedro, Fiore da Bandeirantes, e a linha da Jovem Pan, que eu que comandava. Pô, um dia nós estamos na Alemanha para irradiar um jogo da seleção brasileira e faltou cabine. Aí o engenheiro alemão, que ele é tudo engenheiro, falou, pô, mas não é a mesma língua? Porque tinha 13 rádios via do Brasil. Era um bando, né? Você está na mesma língua? Eu falei, não, mas cada um tem um patrocínio. Tem um patrocínio. Falou, mas isso é simples. Pô, um irradia, vocês fazem o espaço, o outro dá um comercial lá e tal. Eu falei, o alemão, pô, enche o saco dele. Deixa a gente fazer do nosso jeito, pô. Mas aí tinha essas 3 linhas. Eu juntei o Pedro, né? Falei, Pedro, como é que nós vamos fazer? E o Fiore. Falou, vamos no Dr. Paulo de Carvalho, vamos fazer um sorteio. Até a final, um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo, o terceiro abre e fecha. Aí roda. O que abriu e fechou, irradia o primeiro tempo e até o final. Fizeram uma divisão. Porque é tudo amigo. Chegou na final, como é que faz? É um jogo para os 3. Eu falei, um irradia 30, outro 15 e outro mais 30. E daí, o filé era os 30 finais. Claro. Que o Brasil disputava o tricampeonato. A Taça Gilles Rimet, etc. Então o Pedro falou, vamos no Dr. Paulo de Carvalho, ele faz o sorteio. Então fomos lá no velho, que era o chefe da seleção brasileira. O Marechal da Vitória. O Marechal da Vitória. E eu ganhei os 30 finais. Quer dizer, não te falei que cai no colo? Pois é. Tudo caiu. E eu recebi o jogo 1-1. Aliás, 1-1. 1-1. Quem irradiou os 3 gols do 4-1 foi eu, nos 30 minutos. Você irradiou a vitória do tricampeonato da Copa do Mundo do Brasil. A gente vai colocar na edição para vocês ouvirem aqui a narração emocionadíssima do Joseval do gol do Carlos Alberto, que foi o 4º gol da Foi o 4º gol. Primeiro o italiano vai descendo, pinta mais vez. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra pinta de Clodo. Entrega para Rivelino. Domina o astro no parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a Paquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto. Livra a bomba para o Foi. Eu fui muito feliz nesse jogo, porque começou no meio de campo com o Clodoaldo. E o Clodoaldo fintou 3 italianos. Finta aqui, finta. E eu narrei tudo, entendeu? Quer dizer, foi um gol que realmente me orgulha. Uma narração muito bonita. Nossa, mas que coisa, hein? Mas assim, tudo muito rápido, né, Josival? Rápido. É tua vida, não é rápido, né? Mas o encadeamento das coisas que te levou pro rádio, que te levou depois pra televisão, e principalmente nessa parte esportiva, foi uma sucessão de coisas maravilhosas, né, Josival? Foi. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E o José... Pavão, 4 Roquete Pinto. Você tem 4 troféus. Prêmio governador, prêmio não sei o quê. Se tivesse um pinico, eu ganhava. E sem falsa modéstia, eu tenho certeza disso. Era meu. Ô Joseval, vamos falar um pouquinho do Joseval, porque você é multifacetado. Essa palavra não existia antigamente. Existe a pessoa que é multifacetada, que faz muitas coisas. Você é um cara multifacetado, não tem a menor dúvida. Então eu quero falar um pouquinho do teu lado advogado. Né? Pois não. E essa coisa peculiar que tem no seu currículo de você ter sido por um tempo promotor do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu sou, graças a Deus, formado pela São Francisco, minha querida faculdade. As Arcadas, 65 eu me formei. Aí mas não advoguei de cara, porque eu precisava ganhar dinheiro. Como advogado eu ia fazer o quê? Não adianta mostrar o diploma, você tem que ter clientela. Mas eu já ganhava bem na rádio, porque eu tinha me destacado. Então eu falei, bom, a hora que eu me destacar verdadeiramente para impor um contrato que me dê sustentação, aí eu abro o meu escritório. Isso aconteceu em 70, depois desse gol do Carlos Alberto. Aí eu já cheguei, o Tuta mandou um telegrama, você é o maior do mundo, e aquelas histórias, eu já cheguei... Por cima da carne frita. Eu não se aguentava. Eu não se aguentava. Então, aí fiz realmente um bom contrato. Falei, agora eu vou procurar um escritório. Eu tinha falado antes com o Valdir Troncoso Pérez, corintiano, maior tribuno de São Paulo, amigo meu.
E estava acertado que depois da Copa eu ia trabalhar com ele. Aí eu vim para a Praça da Sé, para o escritório dele, que eu conhecia, mas o Valdir não tinha nem secretária. Ele estava aquele escritório, porque ele era um gênio, mas ele era o gênio. Ele era o one-man show. Eu fiquei lá no escritório, pô, não tinha ninguém lá para me atender, tudo vazio. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Peguei e desci, e pô, tinha um monte de dinheiro em cima da mesa. Eu falei, nem sabia onde ele estava. Saí aborrecido, né? Porque eu falei, porra, não é por aí. Quando eu desci, vai cair no meu colo de novo. Encontrei o Vadielo. Vadielo, que foi presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Pô, o que você está fazendo aqui? Pô? Porque ninguém me conhecia. Atenção, vamos fazer... Eu comando agora. Vamos fazer uma interrupção. Olha ali. Ô, logo! Pô, já você viu antes que eu, Joséval. É a experiência, né? A experiência do nosso querido Joséval. Nós vamos oferecer então para você, Joséval, um cafezinho aqui do nosso Bomba Café. Eu entrei num restaurante bonito aqui. Você gostou? É o nosso café temático, é o Bomba Café. Não dura? A entrada é... Pô, legal. Podemos interromper mesmo? Claro, vai tomando seu cafezinho enquanto eu falo do nosso Bomba Café aqui, o café não. temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Nita Garibaldi, número 25, bem ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. Um café temático com fotos de bombeiro, memorabilia de bombeiro, local muito agradável. Se estiver aqui pelo centro, venha nos visitar. Tomar um cafezinho. Ponto de encontro de veteranos. Muitos veteranos vêm aqui todos os dias, venham nos visitar. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar e visita a lojinha da Fundabom. Parceria com a SOS Sul, muita coisa que está aqui no nosso cenário de memorabilia, mais camiseta, boné, chaveiro, um monte de coisa. Quer dar um presente bacana? Venha conhecer. Tá feito o merchan, espero que o Joséval tenha gostado do nosso muito café. Bacana, muito bom, né? E eu adoro, eu fumei 30 anos. Caramba! E larguei faz 20. Graças a Deus. Já tá mais um pouquinho, você supera. Então, o fumar era tomar café, né? Era tomar café. Muito bem. Então, onde paramos? Paramos você falando com o advogado, você não ficou no escritório e você encontrou, você desceu... O Vadielo, exato. Pô, o que você está fazendo aqui? Pô, Vadielo, eu estava acertado com o Valdir Troncoso Pérez, que eu vim trabalhar no escritório dele e tal. Mas ele não está. Falou, você não vai trabalhar com o Valdir? Não. O Valdir não vai transmitir para você o gênio dele. Aquilo é dele, ele é o gênio, não se transmite a ninguém. Você vai trabalhar no escritório de um amigo meu, que é o Dr. Idel Arones. Eu fiquei constrangido, que eu não queria ir para um lugar onde eu não conhecia. Não conhecia essa pessoa. Você claro. fica... Não, e outra, levado pela mão de terceiro, quer dizer, mais ou menos sendo imposto. Eu falei, não, Valdir, não, você vai lá. Vem aqui, vamos para o meu escritório. O Valdir era rápido, já ligou para o Idel, já não sei o quê, já atravessamos a rua, era ali logo depois da igreja. Quando eu entrei no escritório do Idel, primeiro que estava lá o Milton Rosenthal, meu colega de turma. E aí tinha uma mulher, da São Francisco, aí estava lá o Abrão Loventhal, o Lincoln, o doutor Lara, todo mundo que eu já conhecia praticamente, né? Porque eram jovens advogados, já me receberam, não sei o quê, foi uma festa, falei, fiquei aqui. E estando no doutor Idel Arones, a parte criminal era do Milton Lara, que era ex-delegado, e eu fui na área criminal, que é o que eu queria. Então precisava alguém para fazer as defesas dos policiais militares na Justiça Militar Estadual. Que era recém-criada, mais ou menos. Recém-criada, não era concursada. Era um tribunal imposto para se dedicar exclusivamente aos crimes militares. Aos IPMs da Polícia Militar. Então, eu fiquei com essa parte. Então, me entrosei lá com o doutor Cisino, que era o juiz, o doutor Rani Sarindip, que era o promotor, e continuamos. E lá tudo é júri, né? Sim, tudo é júri. Qualquer coisinha lá, júri. É júri. Pô, eu fui mais de 100 júri lá no Tribunal Militar. É a junta, né? É a junta de julgamento. De julgamento. Né? Aí, num determinado momento, foram institucionalizar o Tribunal Militar do Estado de São Paulo. Porque era todo mundo indicado. Não tinha promotor concursado, nem juiz, nem nada. E o promotor era o Dr. Rani Sarindip. Ele chegou para mim e falou, Zé Val, vou pedir para você um favor, você não pode assumir minha cadeira 10 dias?
porque eu preciso me reprocessar, com esse negócio de processo, muito processo, muito processo. Eu deixei de ler, queria reler tudo que eu quero participar do concurso e eu não posso perder. Falei, tá bom. E daí, como é que faz? Falou, vamos no presidente do tribunal, que era o doutor Walter Godin, que depois foi para o Superior Tribunal Militar, presidiu o STM, inclusive. Vamos falar com o Walter Godin, ele já me conhecia, porque eu fiz as sustentações orais dos meus casos. Dos seus casos no E ele tribunal. que presidia. Pô, Zevaldo, tá, não sei o que, senta aqui. Não, eu te indico. Ele te acompanha, você tem uma papelada para trazer e tá tudo certo. Pô, graças, você tá vindo, muito bom e tal, não sei o que. Tá bom. E foi uma dificuldade, porque um monte de papel, certidão disso, certidão daquilo e tal. Diploma, lógico. E eu assumi o cargo indicado pelo Dr. Godinho, o diário oficial, tudo tá no meu currículo hoje. Eu fui promotor do Tribunal Militar de São Paulo. Era para ser 10 dias, né? Mas você me contou que isso durou um pouco mais. Porque aconteceu um fato que era inesperado, né? Quem ganhou o concurso e ganhou brilhantemente foi um capitão da PM. Uhum. O Dr. Rani não foi feliz no concurso, tirou segundo lugar. Foi o capitão Murilo. Ele que ganhou o concurso e assumiu como cargo efetivo. Só que demorou 4, 5 meses para ele assumir. Aqueles seus 10 dias viraram 4, 5 meses. 4, 5 meses. Então eu fui esse tempo todo promotor do tribunal, e com muito orgulho. Né? Hoje, para puxar carteira, não é de advogado, não. Opa, promotor. Joseval, você tem, assim, sua carreira é permeada de muitas coisas interessantíssimas, de muitas coisas importantes, né? E a gente teve aqui uma coisa que, para você que nos assiste, é bombeiro ou não, e já viu aqui esse livro aqui, ó, o Éramos 20, que conta a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tem um cara aqui meio desconhecido que prefaciou esse livro aqui, né? Que é nada mais, nada menos do que o nosso querido convidado de hoje está aqui, o Joseval Peixoto. Ele fez o prefácio dessa obra, né, do Éramos 20, num texto brilhante que eu recomendo a leitura, onde você compara os bombeiros, né, você faz uma analogia dos bombeiros com as abelhas e as formigas. Eu li aqui para a Gambale, que trabalha com a gente, ela ficou emocionada quando eu li para ela esse seu texto aqui. E é realmente um texto muito emocionante. Onde que você buscou inspiração para isso aqui, Joseval? Esse era meu professor, Gofredo Silva Teles, foi uma das maiores inteligências que eu já conheci. Eu cito muito o Gofredo. O Gofredo dava a introdução à ciência do direito, a parte de filosofia. E ele falava, evidentemente, que o direito era social, não sei o que, aquela parte. E ele falava, o homem é um ser social, como as abelhas e as formigas. E ele dizia, Santo Agostinho escreveu que o homem só ou é um monstro ou é um deus. Porque o homem não vive só. Ele é um ser gregário, como as formigas e as abelhas. Quer dizer, vem lá, tem fundamento. Mas você fez um link brilhante quando você fala que as formigas, assim como as abelhas, elas enfrentam o perigo, né? Elas vão de encontro à ameaça, ao perigo. Exatamente. E você brilhantemente... Morrem brigando, como o bombeiro. Como o bombeiro. O bombeiro é estupidamente corajoso. Pô. Eu jamais teria aquela coragem, né? Eu vi a entrevista que vocês fizeram com o Milton Parron, lembrei. Seu colega, Milton Parron. O incêndio do Andraus, o incêndio do Joelma. Aliás, eu vou dar agora uma visão para você do Corpo de Bombeiro, para o rádio brasileiro, que vocês não têm. Mas nós, radialistas, temos. Num determinado momento, porque o rádio sempre acontece, veio a televisão e falou, o rádio vai acabar. O que eu fiz? Não, fez nada. Eu já fiz isso umas 100 vezes já. Vou ficar tranquilo. Eu nem corto, fica tranquilo. Falou, veio a televisão, o rádio vai acabar. Não acaba. Evidentemente que num período... Veio a internet também, disseram que o rádio ia acabar. Num determinado momento, todos os grandes artistas do rádio foram para a televisão. Aquilo esvaziou o rádio brasileiro. Vou te dar um exemplo. Quando eu estive na casa da minha tia Lola, meu tio Zé e meu primo Moacir em Paraguaçu, Copa da Suíça, a gente ouvia Nacional do Rio e a Mairink Veiga.
que era humorista. O humorista sempre foi de Sim, carioca. sim. Na Rádio Mairink Veiga tinha um programa sexta-feira à noite chamado A Cidade se Diverte. E o fecho do programa era um tal de Chico Anísio apresentando a escolinha do professor Raimundo. Caramba. 1950, está no ar até hoje. Está no ar até Até hoje. hoje. 1950. O Chico já foi e o filho e outras pessoas. Gênio. Aliás, eu assisti esses dias, pô, recomendo para você assistir o documentário, eu vi isso aqui não sei se foi na Amazon Prime ou se for não me lembro agora, o documentário a história do Chico Anísio. Que coisa impressionante. Impressionante. Pô, era meu companheiro, ele era palmeirense. Cearense palmeirense. Palmeirense. Quando tinha narração do Palmeiras, ele ficava esperando, ia comigo na perua, ficava na cabine e voltava para a rádio. Porque o rádio tem isso, aquilo vive uma irmandade muito grande. Quer dizer, eu tive uma vida muito feliz, Galvão. Muito feliz. Porque o rádio é fascinante. Ô, José, é impossível não lembrar de você, do seu tempo de Jovem Pan. Isso, claro, mais para a minha geração, né? Da marcha batida, do encerramento, do seu monólogo, do encerramento do Jornal da Manhã da Jovem Pan. E que eu vou até achar isso aí, viu, José? Você algumas vezes, gentilmente, carinhosamente, falou do Corpo de Bombeiros nesse seu monólogo. Aquilo é inesquecível, José Val. Pois é, eu ia falar e me esqueci agora. Qual é a importância do Corpo de Bombeiros para a história do rádio? Eu estava contando que veio a televisão, diziam que o rádio acabava, não acabou. Quando veio a internet, mesma coisa. Não, a internet agora, o rádio está no celular, é só internet e o rádio acabou. Não acabou. Nos 200 anos da nossa independência, eu sou rotariano, quem foi escalado para fazer o discurso fui eu. Eu vi o teu discurso. Não é? Eu vi o teu discurso. Pô, acabou o discurso e realmente eu fui feliz no discurso. E quando eu saí, um rotariano me falou assim, olha quem está te cumprimentando aqui. Era um rotariano na Coreia. No final, então o rádio não tem mais limite. Não tem limite. Por menor que seja a potência do transmissor, ele é ouvido por causa da internet no mundo inteiro. Exatamente. Agora a rádio está na internet. Mundo inteiro. Viu? Ô, Joseval, eu vou dar um spoiler aqui, porque a gente já fez antes de começar a gravação, a gente já tá acabando, eu vou te liberar, tá, José? Não, pô, aqui eu passo, falar de rádio eu passo o dia. Mas esse vai para você, principalmente aí, né? A gente já divulgou aqui no nosso podcast que nós estamos estruturando uma rádio por internet, né? Vai ser transmitido pela Fundabom, a rádio da Fundabom, 193 Prontidão, 193 Prontidão, e você nos presenteou, né? Inesperadamente. Você está produzindo um conteúdo, né, jornalístico para esse formato. Verdade. E você procurava parceiro e você propôs a gente transmitir o seu jornal na nossa rádio, quando ela estiver no ar, no horário do almoço. Que maravilha! Fala disso, José. Maravilha para mim, né? Porque realmente eu sonho que será desculpe a falsa modéstia, será um dos maiores programas de radiojornalismo do Brasil. Eu sempre sonhei isso, mas era impossível, porque não tinha internet. Você, para fazer uma rede com, sei lá, Campinas, Ribeirão, Prudente, Rio Preto, Bebedouro, você tinha que pagar cada linha dessa. Era economicamente inviável. Fortuna para fazer isso. Hoje, com a internet, como eu falei aqui, fiz um discurso, o cara ouviu na Coreia. Hoje, com a internet, você fala da selva amazônica com o seu celular e vai tudo por ar. E não custa nada, né? Eu tenho uma neta que está nos Estados Unidos, minha filha fala com ela e se vem. É uma revolução. E é de graça e não paga. Não nada. Quer dizer, é um absurdo. Então chegou o momento de lançarmos uma rádio em rede nacional. Porque eu acredito muito no rádio. Foi minha paixão, foi minha vida. Mas o rádio tem uma capacidade muito maior, desculpe, de televisão. A televisão é fantástica, com a imagem, é espetacular. A televisão informa bonito, mas o rádio forma a opinião. É verdade. Forma a opinião. Eu vou ser sincero com você, muitas vezes eu estava no Jornal da Manhã da Jovem Pan e participava à noite do SBT. Jornal do Quando SBT. Você apresentou o Jornal do SBT com a Sherazade. Com a Sherazade. Às vezes eu fazia o mesmo comentário no fecho que você acabou de dizer,
à noite na televisão. A grande repercussão era da rádio. Ah, mas não tenho dúvida. A grande repercussão. José, eu vou confessar para você, muitas vezes, claro, a gente estava trabalhando, não tinha tempo de ouvir a programação completa da manhã. Mas, assim, via de regra, eu achava um tempo, eu falei, puta, o José Val vai encerrar o programa. E eu ligava o rádio, na época não tinha rádio pela internet, eu ligava o rádio, eu não estivesse trabalhando para ouvir o encerramento da Jovem Pan, que sempre era um negócio fantástico. E você reproduziu lá no jornal do SBT a mesma coisa. Mas não era o mesmo impacto. Não era o mesmo impacto, porque o rádio é impressionante, né? Pavão, eu aprendi isso na própria Copa de 58. Veja bem que o Brasil houve Copa de 30, 34, 38, 50 e 54. 5 Copas antes. O Brasil perdeu todas. Foi quando se criou a ideia de que o Brasil, o Brasil, como era um país miscigenado, ele fracassava nas grandes decisões. Quer dizer, uma outra criação do nazismo, daquele racismo absurdo, porque nós éramos miscigenados. Eu, quando falo para a juventude, falo com muito orgulho que nós estamos formando aqui neste país a maior civilização da história. Porque os demais países, o inglês é com inglês, o japonês é japonês, a China é só chinês, o árabe é só maometano, não é? Aqui nós temos negro, índio, espanhol, português, italiano. Aqui está sendo formada a síntese de todas as raças. Nós seremos a união e a síntese é o nome correto de todas as raças. Portanto, a maior civilização da história. Nós estamos assistindo o nascimento dela aqui, porque todos nós somos netos e bisnetos e tataranetos de todas as raças do mundo. Então, quando se falou nessa questão do racismo, eu tinha meus 20 anos. Pô, perdemos 50, eu já estava no colégio. Perdemos 54. 54 perdemos da Hungria. Aos 12 minutos estava 2-0 para a Hungria. O Garrincha já dava show no Maracanã e não foi levado para jogar porque era menor de idade. É o grande valor que eu dou para o Dr. Paulo, que levou o Pelé, menor de idade. E agora temos o Henry, como é que ele chama? Que é também a menor de idade e está indo, quer dizer, abriu esse espaço. Mas quando chegou em 58, aquele espetáculo brasileiro, de Pelé, de Garrincha, de Newton Santos, de Ideraldo, Luiz Bellini, né? Era um negócio espetacular. Newton Santos, que era o Santos. Eu sou torcedor do Botafogo. Você é botafoguense. Era o Newton Santos e o Zagallo, né? Então, e o Edson narrando, né? Porque na Suécia tem rei, o rei estava lá. E eu imaginava aquele tapete vermelho, ele pisando para entregar o troféu Gilles Rimet para o Brasil. Dizia o Edson, no estádio de Rasundensol, na Suécia. Aquilo parecia Marte, é um negócio inatingível. Eu irradiei no estádio de Rasundensol, na Suécia, não é nada mais que o Pacaembu, você acredita? É mesmo. Né? Mas na imagem você... É um negócio grandioso, né? É, porque a grande imagem de quem ouve rádio é a própria imaginação. Exatamente, é aí que você está coberto de razão. A imagem do rádio é a imaginação. O rádio é que é fantástico. Então, o rádio é realmente maravilhoso. Olha, eu fico muito feliz de ser de uma geração que pôde acompanhar boa parte da sua trajetória, né? Desde que eu me entendo, sempre gostei muito de... Falei isso pro Parrom quando ele veio aqui. A minha geração foi criada pelo rádio, né? Televisão e rádio. O caminho da minha casa até a escola, eu estudei no colégio agustiniano, era meu pai que ia trabalhar e deixava eu no colégio ouvindo a Jovem Pan. Te ouvindo. Então, Joseval, olha, eu quero ser assim... Eu não encontro palavras para te agradecer a sua presença aqui com a gente no 93 BombaCast. Muito obrigado, me sinto hoje é um dia memorável para mim, memorável. E o nosso negócio está fechado. E eu ia chegar lá, e além de tudo eu saio, você vem me visitar e eu ainda ganho presente. Eu não, né? Nós da Fundação do Corpo de Bombeiros. Isso, se Deus quiser. Muito obrigado, Joseval. Olha, eu fico extremamente feliz, agradeço ao meu amigo de 40 anos, seu filho, Guimarães Guima, obrigado, muito obrigado. E eu deixo aqui esse final para você dizer o que você quiser, Joseval. Muito bem, essa reunião que já vamos fazer a publicidade
continuidade de nosso programa no rádio, jornalismo no rádio, é uma rede nacional de rádio que está sendo montada, portanto, com muito cuidado, porque o lançamento disso nós nem temos. Quando tiver 100 rádios, aí eu já ponho no ar. Ótimo. Porque aí eu já tenho a rede montada. Você só precisa de mais 99 agora. Né? Não, e a primeira grande rádio que entra conosco é essa aqui. Da Fundabom. Do Fogo. Obrigado. Vocês imaginem eu ter a rádio do Corpo de Bombeiros integrando a minha rede nacional do rádio jornalismo. Quer dizer, acabou o papo. É a última coisa que caiu no colo. E o rádio, vocês desculpem, mas eu falo bastante do rádio. Imagine o deficiente visual. Cego. Não vê o mundo. O mundo para ele é o rádio. O rádio é o universo. Tudo é o rádio para o deficiente visual. Outro dia, não, faz uns anos, houve um apagão em São Paulo. Eu estava aqui no meu escritório, na Praça da Sé. Parou tudo. Parou o elevador, desligou a luz. Tudo acabou. O rádio continuou no ar informando. Porque o nosso transmissor tem energia própria. Ele não saiu do ar. Então, o rádio eu encerro assim. É aquele amigo que você liga e desliga na hora que quiser. Isso é o rádio. E graças a Deus o rádio teve nessa história Joseval Peixoto Guimarães. Obrigado. O militar, ele se saúda pela continência. Então eu vou prestar para você a minha melhor continência e te agradecer pelo dia de hoje, Joseval. Muito obrigado. Um coronel aceita uma continência de meganha? Claro! Sou meganha. Claro, foi do Tribunal de Justiça Militar. Cadê meu microfone? Você foi no tiro de guerra, né? Tiro de guerra 231. É verdade, você presidente Prudente. Opa, fiz um ano lá. Que maravilha. O Megan, olha, ganhei ou não ganhei? Ganhou. Você é mais antigo, José, você manda muito mais que eu. Eu não mando mais nada, tô na reserva. Oh, meu Deus. Obrigado, José, muito obrigado. Muito obrigado. E felicidades para ele. Obrigado, eu que agradeço. Você. Não, outra. Esse nosso microfone tá dando peça na gente aí, viu, José? Vamos precisar trocar tá ele. Não, tá bom agora. A gente estava falando até tecnicamente como é que seria essa rádio, essa união da gente com o Corpo de Bombeiros, porque se tiver um incêndio, por exemplo, e tiver no jornal, vai ter que cortar porque o bombeiro tem que atuar, precisa e tal. Eu falei, mas aí que eu tô no ar. É lógico, aí que é a notícia. Eu sou o primeiro a informar, pô, porque eu já tô com a própria rádio do bombeiro no ar, pô, eu ganhei o jogo. Nós ganhamos. Então vamos lá. Muito obrigado. José, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei muito, acho que deu para perceber. Mas antes de encerrar, quero te lembrar mais uma vez, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.